Olá, galera, tudo bem? Estamos ao vivo aí, vamos compartilhar essa live para a gente dar início. Quando o pessoal vai entrando, eu vou tomando uma aguinha, que hoje eu acordei com a garganta inflamada. Continuamos aqui, a gente está fazendo alguns ajustes, esperando o pessoal fazer aí, começar a entrar. Será que vai dar? Acho que sim, hein? Nada que uma água não resolva. Ainda temos alguns segundos aí para estar começando a nossa live. Todo mundo bem aí? Tudo certinho, tudo tranquilo? Ó, tem algumas pessoas entrando. Bom dia, pessoal. Vamos dar alguns segundinhos, enquanto a gente vai falando um pouquinho. Se você não está inscrito ainda no All In Capoeira, se inscreve lá. Mais uma vez a gente vai fazer a live aqui pelo canal da Bruna. É só uma questão de ajuste, né? Como o canal do All In Capoeira ainda está em fase ali de verificação e de crescimento, a gente ainda não está conseguindo fazer essas lives aqui transmitidas para vocês, tá bom? Mas a gente vai levando aqui pelo canal da Bruna. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no All In Capoeira e se inscreve. Dá essa força aí pra gente, que a gente quer sempre, cada vez mais, fazer mais e fazer melhor cada vez. Muito importante pra gente, né? Pra gente estar alcançando outras pessoas, outros capoeiristas, para estarem adquirindo esse conhecimento aí, né? Que o nosso intuito é realmente trazer mais conhecimento para vocês, para que todos nós consigamos crescer juntos, né? É isso daí. Também dá uma força pra gente lá no Instagram, no Facebook, que a gente joga um pouco dos conteúdos que a gente joga no YouTube, alguns também a gente joga no Instagram e joga também no Facebook. Então, quando você curte, quando você dá um like lá, quando você dá um like aqui nessa live, dá maior força pra gente. Já teve gente que deu like aí já. Porque a gente sabe que vocês estão curtindo, isso incentiva a gente a trazer cada vez coisas melhores, né? A pensar em novas coisas, novos projetos para poder estar divulgando aí para vocês a capoeira, trazer outros conhecimentos que sejam ainda mais importantes para ajudar vocês aí, como é um pouco da nossa missão aqui no nosso canal. Então, e a gente até através dessa interação também, né, que a gente consegue, com um comentário do pessoal, com o retorno que a gente tem de vocês, essa interação, vocês conversando com a gente aqui nos comentários, dando dicas, ideias pra gente também sobre temas que vocês gostariam que a gente estivesse abordando aqui no canal. É através dessa interação que vocês têm com a gente que nós também podemos estar ajudando vocês e vocês nos ajudando também. Beleza? Então vamos recomeçar. A gente estava dando um tempinho aqui enrolando pra galera começar a entrar. Então, bom dia para vocês. Está um dia maravilhoso aqui, pelo menos onde a gente mora, em Juiz de Fora. Espero que na sua cidade também esteja assim. Vamos dar início então à nossa live. Nosso tema de hoje é... Floreios. Quem pegou lá? E acrobacias. Floreios e acrobacias. É um assunto bastante polêmico. Nós vamos trazer aqui algumas questões bem interessantes para a gente estar trabalhando, discutindo, aprendendo, tá bom? E ressignificando isso daí para melhorar cada vez mais o nosso entendimento, a nossa compreensão e a nossa capoeira de forma geral. Beleza? Então, meu nome é Professor Paraíba, eu sou profissional de educação física e trabalho capoeira já há bastante tempo, e um pouco da nossa missão aqui no All In Capoeira é cada vez mais trazer conteúdos de valor para melhorar a sua habilidade com a capoeira, com os movimentos, a sua habilidade como professor, como profissional de capoeira. Nós temos um trabalho muito forte em escolas, em academias, então tenho certeza que alguma coisinha a gente vai conseguir ajudar e agregar na caminhada de vocês. Agora a Bruna vai se apresentar um pouquinho também. Pode ser que tenha alguém aí que não nos conhece ainda. Verdade. Então, eu sou a instrutora Bruna, não tenho apelido na capoeira. Já tentaram colocar apelido, mas não conseguiram. Surgiram alguns aí, mas não pegou. Então, eu sou a instrutora Bruna. Trabalho já há algum tempo também. Trabalho junto com o professor Paraíba.
Eu curso faculdade de nutrição. O meu intuito também é estar divulgando a capoeira, é estar tentando tirar os capoeiristas, né, nos tirar do comodismo, para que a gente possa estar caminhando aí no caminho da excelência, que a gente pode estar buscando a excelência na nossa capoeira, é ajudar todos com uma excelência na saúde, no corpo físico e melhorar o conhecimento de vocês também. É esse o meu intuito. Então, sem mais delongas, né, não vamos ficar falando demais aí. Vamos ao que realmente interessa, que é falar sobre os floreios e as acrobacias. O que é floreio? O que significa floreios? De acordo aí com os documentos que nós temos, documentos históricos, pinturas, imagens, né? As pesquisas históricas que nós temos. O que significa floreio? Floreio nada mais é, como o próprio nome diz, ornamentação com flores, né? Você deixar aquilo mais bonito, o jogo mais bonito, que atrai, que seduz o olhar do próximo. Por exemplo, quando a gente vai num casamento, qual que é o intuito de você enfeitar um casamento? Todo casamento que a gente vai tem flores, né, no casamento. Ou pelo menos a grande maioria tem flores. Então, para que servem aquelas flores? Servem para deixar o ambiente mais bonito, mais harmônico, né? Trazer uma alegria para o ambiente. Então, o floreio basicamente é isso, de acordo com o nome diz também. É para deixar o jogo mais bonito, um jogo mais prazeroso. Além também... Você quer falar? É uma forma de dialogar ali também, né? Sim, além também um dos outros significados que nós encontramos desses documentos aí históricos. É uma forma de estar dialogando com o próximo, dialogando não só com quem você está jogando, como também com quem está assistindo. Mas como assim? Quando eu estou jogando com uma pessoa, por exemplo, eu e o professor Paraíba estamos jogando e floreando, é uma forma de eu estar me comunicando para ele, mostrando a minha habilidade, a destreza que eu tenho no meu corpo, brincar, uma forma de brincar com ele também. E como que eu comunico com quem está fora, olhando o jogo, quem está assistindo o jogo? Como que eu me comunico através dele? É uma comunicação corporal que tem, na verdade, não é uma comunicação verbal. É muito comum você ver um leigo passando para assistir uma roda de capoeira, ele vê alguém ali saltando, floreando e fazendo aquele monte de coisa, ele já pensa logo assim, nossa, aquele ali deve ser o mestre, né? O que faz um monte de coisa, ele deve ser o mestre, deve ser o que sabe mais. Então é essa maneira que você se comunicou com aquele leigo, né? Você passou para ele uma informação através do seu corpo e ele adquiriu essa informação e fez uma interpretação. E quem está em volta da roda ali assistindo também, os capoeiristas, eles também interpretam de uma maneira o que você acabou de fazer ali no jogo. E então a capoeira, o floreio dentro da capoeira é uma forma de comunicação também. Além de você mostrar a sua técnica, a sua destreza, o seu domínio corporal, as suas habilidades, né? Você tem uma habilidade ali de, ao mesmo tempo que você tá jogando, você tá atacando, você tá tirando golpe, tá esquivando, tá vendo o que o outro tá fazendo e ainda tá floreando. Então é uma maneira de você mostrar as suas habilidades técnicas ali dentro do jogo da capoeira. E quando que surgiu os floreios dentro da capoeira? Quando que começou? Na verdade, os floreios eles não surgiram na capoeira, eles sempre estiveram presentes na capoeira. Nós encontramos muitas pesquisas aí, pinturas, na época de 1935, 1940, 50, onde nós tínhamos aquele artista muito famoso, que é o Caribé, que muita gente aí conhece, deveriam conhecer. O Caribé ele já fez muitas pinturas de jogos de capoeira, e nesses jogos que ele fez presentes, tinham também os floreios. Nós víamos os capoeiristas fazendo acrobacias, ele pintava muito, capoeiristas fazendo acrobacias, floreios, bananeira, aú. Então nós encontrávamos muito. Então, na verdade, os floreios eles sempre estiveram presentes na capoeira. Não é verdade? É isso daí. Então, assim, não é uma questão de você saber quando começou a ter floreio dentro da capoeira, e sim, né, que ele sempre fez parte dela. O que acabou acontecendo é que em determinado momento a capoeira ela passou por um processo de esportivização muito grande, que foi quando começou a importar de outras culturas, de outras ginásticas, de outros esportes, ela começou a importar algumas outras acrobacias e chegar próximo daquilo que a gente tem hoje, né, com os saltos mortais, com alguns outros saltos mais estereotipados, mais sistematizados, que já existem em outras ginásticas, em outras atividades, em outros esportes.
Isso foi por volta da década de 1950, 1960, onde houve ali um start maior, de uma expansão maior, quando a capoeira começou a agregar outras acrobacias de outras atividades a ela. Há também um indício de que isso começou a acontecer principalmente na Bahia, porque os capoeiristas de lá comumente eles faziam apresentações, porque a Bahia, a atividade econômica do turismo lá é muito forte, então os gringos, os estrangeiros visitam muito a Bahia, conhecem muito a Bahia, e eles assistiam a essas apresentações dos baianos ali, que faziam capoeira, eles começavam a fazer assim, essas acrobacias, esses movimentos de floreio, tanto aqueles que já faziam parte da capoeira, como eles começaram também a importar outros de outras atividades, para tornar aquilo um espetáculo maior, fazer uma apresentação melhor ali para os turistas. E acabou também se tornando uma forma de atividade econômica daqueles capoeiristas, de uma forma de gerar renda para eles também. Então isso é um pouco do propósito dos floreios dentro da capoeira, que ele serve, serviu, na verdade, a dois propósitos. Que é aquele ali mesmo de identidade, do floreio fazer parte da capoeira, como sempre fez, que ele é importante para a construção do jogo, para a surpresa, para a improvisação, para o diálogo entre os capoeiristas, e também no sentido de ter proliferado a capoeira por outros países também, porque os estrangeiros vinham, olhavam os capoeiristas fazendo, ficavam impressionados com a destreza deles, com a habilidade deles em estar fazendo aqueles movimentos dentro do jogo, dentro da roda de capoeira, naquele espaço muitas das vezes restrito, e mostrar tanta proficiência física, e eles levavam aquela ideia para o país deles, falavam com outras pessoas, e isso facilitou também que a capoeira se espalhasse, né, pelo mundo todo e fosse feita uma divulgação num âmbito muito mais geral, muito maior. E vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma classificação básica, tá? Segundo os estudos, segundo pesquisas, existem duas classificações básicas a respeito dos floreios dentro da capoeira. Nós temos alguns floreios que são de chão, tá? Seria uma das classificações, seriam os floreios de chão, que são aqueles que acontecem numa base, acontecem no solo. Quais floreios a gente teria como exemplo? A gente teria o macaquinho, a gente teria a ponte, a bananeira, a parada de cabeça, o aú de cabeça, o peão de cabeça, talvez, e outros movimentos que têm um contato que tem um contato quase que 100% ali com o solo, tem contato com o chão. A outra classificação seria dos saltos, que a principal diferença é realmente a presença de uma fase aérea. Então, os saltos são os movimentos onde o capoeirista faz um mortal chutado, ou um leque, né? Faz um arco-íris ou um envergado, como algumas pessoas chamam, né? O parafuso, o flick, né? O palhacinho, como alguns grupos chamam. Então, são esses movimentos que possuem uma fase aérea, eles são classificados na capoeira como saltos, que seria a segunda classificação aí maior dos floreios dentro da capoeira. Então, entrando agora numa polêmica, né? De acordo com como a gente explicou aqui sobre os floreios, eles fazem parte ou não da capoeira? É uma polêmica muito grande, né? Existem várias linhas aí, várias pessoas que criticam, outros que apoiam, outros que ficam no meio termo. E aí, põe aqui embaixo nos comentários, o que você acha? O floreio faz parte ou não da capoeira? Se você estava aqui nessa live desde o início, você já viu que eu expliquei que os floreios eles sempre fizeram parte da capoeira, né? Vale lembrar aqui que eu já expliquei sobre isso, que eles sempre fizeram parte. O professor acabou de falar aqui também de antigamente, na Bahia e tudo, como que isso ajudou a divulgar, a difundir a capoeira pelo mundo afora, né? Então, assim, os floreios fazem parte ou não da capoeira? O que você acha? Eu acabei de falar então que sim, que sempre fizeram parte, mas para dar um exemplo, nós temos aí 3 linhas. Nós temos a linha daqueles que acreditam que não fazem parte, que não deveriam fazer parte, e essas pessoas trabalham somente a parte mais técnica ali da capoeira, né? A parte mais luta da capoeira. Nós temos a segunda linha, que é a linha que acredita que sim, a capoeira faz parte, o floreio faz parte muito da capoeira. Então esses grupos eles trabalham muito essa parte de floreio, de acrobacias. E temos a terceira parte, que é o meio termo, aquela que valoriza ambas as partes, que acredita que
tanto a parte da luta quanto a parte das acrobacias, é muito importante e valoriza essas duas. Então agora a gente vai fazer uma análise. Se eu acreditasse, então, vamos com a linha daqueles que acreditam que não, os floreios não fazem parte da capoeira e não deveriam fazer parte da capoeira. Então deveria ter que tirar então a bananeira, o AU, a ponte, a parada de cabeça. E outra coisa muito importante que vale lembrar aqui, vale falar e comentar, é que antigamente Mestre Bimba, Mestre Pachinha, quando eles se referiam aos floreios, eles não se referiam aos floreios somente a essas acrobacias que nós fazemos aqui, que sempre teve na capoeira. Eles se referiam aos floreios também àquele balanço que fazia, né? Aquele finge que vai, mas não vai. Quando você engana o seu oponente, quando você faz a negaça, né? Que muitos grupos ainda chamam de negaça. Então, esses balanços, eles também eram um floreio na capoeira. Mestre Pachinho e Mestre Bimba também chamavam isso de floreios. Então você teria que tirar isso tudo também. Você teria que tirar até os balanços. Então acabou. Não tem bananeira, não tem ponte, não tem AU, não tem balanço. O que sobrou então? Sobraram somente ataque, defesa. Acabou. Só golpe, esquiva e queda. Aí a gente teria uma capoeira que seria uma luta, deixaria de ser diferente de todos os outros e começaria a ser uma luta como todas as outras. Tá bom? E agora a linha que acredita que o floreio faz parte sim da capoeira e que deve ter na capoeira. Nós temos aquela linha que acredita tanto nisso, que valoriza muito isso e acaba treinando até demais, né? Digamos assim, de acordo com os pensamentos de algumas pessoas. Quando você tá num jogo, e essa linha que acredito que é muito importante ter floreios e valorizam muito o floreio, se você tiver ali duas pessoas jogando numa roda, onde elas estão somente fazendo acrobacias, ela não tá fazendo golpe, não tá fazendo nada, tá só acrobacia. Na verdade, você não está tendo uma interação no jogo. Você só tem duas pessoas fazendo um solo dentro da roda. Ela tá fazendo uma apresentação, um show ali, né? Então, deixaria de haver um pouquinho da parte técnica ali, da primeira linha, que acredita que a capoeira é luta, e incluiria somente a parte show da capoeira. E agora a terceira linha, que fala sobre a importância dos dois, que acredito que tanto a parte luta quanto a parte de acrobacias é muito importante. Essa terceira linha eu acho muito legal porque a capoeira não pode, lógico, deixar de ter, é o que a terceira linha acredita, né? Que ela não pode deixar de ter o ataque, a defesa, a interação entre um outro, a pergunta e a resposta. E junto você inclui os seus floreios para você também interagir, né? Eu expliquei aqui no início da live que o floreio é uma forma de você estar interagindo com o seu parceiro. É através disso, dessa terceira linha, que eles acreditam que há uma melhor interação, porque você mostra para o outro que você tem um domínio maior do que você tá fazendo, né? Você tá atacando, você tá defendendo, você tá olhando o que o outro tá fazendo, tá armando algo pro outro ali e ao mesmo tempo você tá tendo aquela destreza, né? Aquela movimentação ali durante o jogo. Então nós deixamos aí para vocês essa dúvida aí. E uma coisa muito importante se a gente parar para analisar sobre o futebol também, né? Daí para tirar um exemplo nisso aí mesmo. Se você for observar, né? Vamos dar um exemplo para clarear isso que a Bruna acabou de explicar aqui agora. Vamos pegar como exemplo o nosso futebol. O futebol brasileiro, que dizem que ele é muito mais floreado, tem muito mais drible do que o futebol europeu, do que o futebol alemão. E se a gente for olhar para os nossos retrospectos, né, das últimas Copas, dos últimos jogos aí do Brasil, realmente nós não estamos fazendo boas campanhas, vamos dizer assim. O Brasil não tem mostrado o futebol que mostrava anteriormente. E o que mais se fala ainda é que o futebol brasileiro tem perdido a sua característica ali muitas das vezes dos dribles, tem dado lugar mais às capacidades físicas, a força, né, a proficiência física, a estatura, tem focado um pouco mais nisso por influência aí, talvez por causa da globalização, tem sofrido mais influência do futebol europeu, do futebol alemão e tem começado a querer seguir nessa linha aí de raciocínio, também incluir isso no seu futebol, tem deixado o drible de lado. E se a gente for olhar lá atrás, nós fazíamos muito mais dribles no futebol e colhíamos muito mais resultado. Então fica uma pergunta aí mais ou menos em aberto. Será que não existe uma relação entre as duas coisas? Será que o problema realmente estava no drible? Será que o problema realmente está no floreio? Será que as duas coisas não podem ali coexistir e formar ali uma característica que dá para nós uma identidade, tanto para o nosso futebol quanto para a nossa capoeira? Se a capoeira
exclui totalmente os floreios ou se torna somente floreios, ela acaba, se for somente floreios, ela acaba virando uma ginástica. Se for somente luta, acaba se tornando uma luta como qualquer outra. E a capoeira perde a principal característica dela, que de ser um jogo, uma luta, uma dança, de ser um esporte, de ser arte, né? uma arte, de ser uma ginástica, que é o que torna ela única, mais bonita, né? Mais bonita e diferente de Verdade. todas as outras lutas. E vamos continuar. O floreio serve para atacar e serve para defender? Outra polêmica. Uma outra polêmica também, que as pessoas tentam olhar para o floreio e tentam saber onde que ele se encaixa. A gente já deu um esclarecimento aqui, que ele faz parte do jogo, porque é uma forma de diálogo, de comunicação também, e também para mostrar ali a sua técnica, a sua habilidade. Mas o floreio ele pode sim ser utilizado para atacar e para defender, mesmo que ele não foi criado começou, né, a se difundir dentro da capoeira com essa perspectiva primeira, tá? Mas você consegue utilizar ele para atacar, consegue utilizar para defender. Tem muitos grupos que até trabalham isso durante as suas aulas, verdade. não é verdade? Muitos grupos que trabalham isso já dessa forma e é muito interessante, porque acaba completando o jogo da capoeira e aparecendo, aí a gente começa a distinguir algumas coisas que são importantes dentro de um bom jogo de capoeira, que seria o que? Improvisação. Por exemplo, quando um capoeirista ele consegue se esquivar de um movimento do outro parceiro ali, por exemplo, fazendo uma acrobacia, fazendo um floreio, isso é muito interessante, as pessoas que estão de fora, as pessoas que estão ali na roda de capoeira, o próprio participante que está ali jogando com aquela outra pessoa, ele fica um pouco impressionado, fica um pouco chocado que a pessoa se esquivou do golpe dele com uma certa maestria. Ela saiu fora daquele golpe ali sem fazer um movimento de esquiva propriamente dito. Então, você traz um elemento que é muito importante, que é a improvisação. Uma outra forma, na hora de atacar, daria para atacar a partir de um floreio? Claro que sim. E você distinguiria aí um outro elemento que seria a surpresa. Porque muitas das vezes quando a gente treina para poder fazer capoeira, para jogar em outros lugares, quando a gente vai visitar outros grupos, até mesmo dentro da nossa academia, nós treinamos em cima das nossas bases de ataque e de defesa. Então, quando você visualiza um capoeirista quando ele vem te atacar, é muito fácil você identificar quais golpes ele vai fazer, porque você conhece todos eles. Agora, quando a pessoa improvisa e sai de um ataque a partir de uma acrobacia, por exemplo, de um floreio ali que ela fez, por exemplo, de um AU ou do macaquinho, e ela lança um ataque, torna-se muito mais difícil se esquivar daquele movimento e aparece o outro ponto que eu acho importante dentro do jogo da capoeira, que é a surpresa, tá? Quando você for atacar, você mascarar o seu ataque. Torna o jogo muito mais interessante para quem está participando, para quem está assistindo e para os outros capoeiristas que estão ali dentro da roda. Torna a capoeira mais bonita ainda, surpreendente, né? Porque às vezes a gente olha, a gente não, na verdade tem determinadas situações do jogo que a gente nunca vai saber o que o outro vai fazer. Isso que eu acho que é mais interessante. Se você for observar e fosse perguntar para as pessoas e fosse classificar o que seria bom de assistir dentro de um jogo de capoeira, você ia ver que estaria sempre relacionado à destreza que a pessoa demonstrou, seja no golpe que ela estava executando, seja no floreio que ela fez. E os outros pontos seriam a improvisação, a capacidade dela improvisar quando ela sofre um ataque ou quando ela vai lançar um ataque, e a capacidade de surpreender dela, seja para dar uma banda, dar uma rasteira ou lançar um ataque, ou sair de uma esquiva. O elemento surpresa sempre traz para nós uma coisa que tem um brilho, que atrai a nossa atenção. E uma outra pergunta aí que a gente recebe muito: como que eu faço para desenvolver os meus floreios? Como que eu consigo melhorar isso daí? Eu tenho dificuldade de fazer floreios, ou quero melhorar, como que eu faço para desenvolver os meus floreios? É muito simples, é só você treinar as suas capacidades físicas. O que é capacidade física? Eu não sei o que é isso, não estou entendendo nada. Dentro da nossa última live, né? A primeira live que a gente fez na semana passada, nós temos explicando sobre, era até mesmo esse tema da live, explicando sobre as capacidades físicas que a gente desenvolve. Que é basicamente o quê? É nossa flexibilidade, potência, né? Nossa velocidade, força, agilidade, equilíbrio, técnica ali de jogo ali. Tem até uma que eu usei, para você usar para enganar a pessoa ali, estratégia de jogo. Então, as capacidades físicas são basicamente isso.
Para você conseguir desenvolver essas capacidades físicas, dá uma olhadinha também nesse vídeo que a gente fez na semana passada, tem no nosso canal lá do All In Capoeira, tem nas nossas redes sociais, então dá uma pesquisada lá se você perdeu essa primeira live, pode ficar tranquilo que dá para você entender. Então foque primeiro em melhorar suas capacidades físicas para depois você melhorar a sua técnica. Ah, eu tô fazendo uma bananeira, mas minha bananeira não tá perfeita. Foca primeiro o que você precisa melhorar. Por que não tá perfeito? Será que é porque você não tem força nos seus braços? Será que é porque você não tem equilíbrio ainda? Então isso daí é porque você precisa desenvolver as suas capacidades físicas para estar melhorando, além, sem contar que eu não estou falando nada, não estou levando em consideração o peso, tá? Porque isso também influencia muito o peso da pessoa. E se ela não tiver força, não tiver flexibilidade, eu não estou levando em consideração a questão do sobrepeso, estou levando em consideração a parte das capacidades físicas. Então foque nisso primeiro, para que você desenvolva essas capacidades físicas e consiga compreender e aprender melhor os floreios. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês? Por exemplo, quando a pessoa vai executar uma bananeira, não é tão complicado de entender, não é verdade? Se você olhar para a pessoa que está fazendo ali uma bananeira, você consegue já entender o que você teria que fazer para executar aquele movimento. No entanto, executar e executar com perfeição não é tão fácil assim. Vocês não concordam comigo? Quando você vai fazer a bananeira ali, você depende de outros elementos. Por exemplo, você depende de força para poder se manter ali naquela posição. Você precisa de equilíbrio para você ficar estático e não cair nem para um lado nem para o outro. Com a ponte também não é diferente, né? A ponte é diferente. A gente presencia muito isso, né? Porque nós temos turmas de adultos, de crianças e tudo. E é muito comum a gente ver que a pessoa, às vezes, tem a flexibilidade de coluna, mas não tem a força no braço. Ou o contrário, às vezes ela não tem força no braço, mas tem... não tem flexibilidade, mas tem força. Então, a ponte exige muito isso. Você ter flexibilidade ali nas suas articulações, né? Que é o quê? Nos ombros, nos punhos. Você ter flexibilidade de coluna. Então, se você não tiver essas capacidades físicas bem desenvolvidas, você não vai conseguir executar um movimento que é considerado tão simples, né? Que é como a bananeira, a ponte, o próprio AU. Então, se você não desenvolver essas capacidades físicas, movimentos simples que são a base dos outros floreios, você vai ter dificuldade de fazer. Se você quiser, então, desenvolver mais os seus floreios, as suas acrobacias, preste atenção nisso, em focar em desenvolver as suas capacidades físicas, porque a maioria das vezes a técnica e a habilidade necessária que você precisa para fazer esses acrobacias, esses floreios, não é tão grande. Como eu disse, você não tem dificuldade de entender como funciona um AU. Você não precisa de tanta habilidade para executar uma bananeira, uma parada de cabeça. A técnica não é tão complexa assim, você entende só de observar. Agora você desenvolvendo mais as suas capacidades físicas, você potencializa isso, você consegue evoluir muito mais rapidamente e você ganha coragem também para poder executar os movimentos de floreios que geralmente precisam de um pouco de controle do movimento. E é exatamente trabalhando essas capacidades físicas, né, que você melhora não só os floreios, como o jogo em si, que aí você vai ganhar potência, velocidade, força, como a gente já falou. Então, além disso refletir nos floreios, né, você vai ter um reflexo nos jogos da capoeira também. Certo? Vamos fazer um apanhado agora. Haja visto que através dessa live aqui, quem estava acompanhando, você viu que o floreio ele tem uma importância única para a capoeira, né? Porque ele sempre fez parte dela, desde os primórdios, você já tinha ali alguns floreios que faziam parte da capoeira. A Bruna até explicou que não só aqueles movimentos estereotipados, por exemplo, como o AU, a bananeira, a parada de cabeça, fazem parte da capoeira, mas outras coisas também faziam, por exemplo, quando o sorriso, o olhar, o finge que vai, mas não vai, dissuadir ali o seu companheiro, tudo isso era forma de florear. Então, vamos fazer um apanhado a partir daí. Se você entende agora que o floreio ele é muito importante para a capoeira existir, para a capoeira ser diferente das outras lutas, para a capoeira mostrar a sua fiel, né, para mostrar a sua identidade, o floreio precisa estar presente por fato também de ser uma forma de comunicação, de dialogar com a outra pessoa e com os outros participantes que estão ali na roda de capoeira. O quanto você se dedica a isso, o quanto você treina isso. Então, porque é muito comum a gente ver a maioria dos grupos que quando vão treinar um AU, vão treinar uma ponte, vão treinar uma bananeira, é sempre um treino à parte. Quando tem um treino à parte, quando não fica assim, isso aí você aprende sozinho.
e a gente acaba não criando formas de valorizar esse elemento que é tão importante para a capoeira. Então, se você não coloca isso no seu planejamento da sua aula, você está deixando de lado. Logo, seus alunos eles não vão ter muito interesse para aprender um AU, eles não vão ter muito interesse para aprender uma parada de cabeça, eles não vão entender qual é a importância do floreio para a capoeira. Aí você acaba indo em direção àquela outra linha que a Bruna falou, que seria da capoeira somente luta, onde a gente ia começar a ter uma perda muito grande, ia começar a tornar ali um MMA, um UFC. As pessoas acabam, às vezes, puxando, em vez de puxar um floreio da capoeira para tornar ali um movimento de surpresa, acabam indo buscar num movimento de ataque do Kung Fu, de um Jiu-Jitsu, para poder surpreender a outra pessoa que está jogando com ela. Logo, você poderia buscar outros elementos na própria raiz da capoeira, que seria através dos floreios. Sei lá, você fez um beija-flor, dali você lançar um ataque na pessoa, ou com o próprio beija-flor, né, ou bico de papagaio, como algumas pessoas chamam. Então, você estaria valorizando a sua capoeira, estaria valorizando a capoeira de forma geral, contribuindo mais com a arte que você participa, do que quando você foca somente naquela parte da luta e você começa a ter que pegar coisas do MMA, do jiu-jitsu, que até não teriam tanto problema assim, né? Porque a capoeira está em constante processo evolutivo, está sempre se ressignificando, sempre se modificando, sempre evoluindo, não teria problema nenhum. Mas agora você tem a oportunidade de fazer isso e sem perder as características da capoeira, que o floreio sempre fez parte dela. Né? Deixando de usar a força bruta para usar até a própria técnica da capoeira. Né? E habilidade. Ou vamos estender um pouquinho mais. Se você é professor, é instrutor, é um graduado que já tem uma turma, é um mestre, um contramestre. Se você já tem uma turma, o quanto você ensina para os seus alunos? O floreio, ensinar o floreio, ensinar as acrobacias, ensinar essa coisa do diálogo ali através da expressão corporal. Você faz isso nas suas aulas? Você reserva alguns momentos para isso? Então, fica aí o nosso questionamento, o que a gente queria deixar aí para vocês, essa incógnita, né, que a gente precisa estar constantemente refletindo. É um pouco disso que a gente quer fazer aqui nesse canal, quer fazer aqui nessa página, que é sempre trazer algum elemento para contribuir com a sua capoeira aí, e eu acho que isso é um ponto muito interessante que a gente observa aí, nós que viajamos muito, vocês também aí, que o capoeirista ele tem essa característica de viajar muito, e ele vê que a capoeira é diferente em cada lugar que ele vai, e você pode entender isso de uma forma boa, ou pode entender isso de uma forma ruim, né? Eu entendo que sendo a característica única da capoeira, né? Isso faz parte da identidade da capoeira, que é essa diferença de grupo para grupo, de capoeirista para capoeirista, das habilidades que um utiliza mais, outro utiliza menos. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui o nosso tema da nossa aula. Gostaria de pedir vocês para deixar um like aí, quem esteve presente aqui com a gente, tá bom? Isso dá maior força para nós. Tá? Compartilha, quando tiver uma live assim, compartilha lá, dá um share aí para ajudar a gente, para espalhar cada vez mais os conhecimentos que a gente vai colocando aqui, dar maior força para a gente trazer cada vez mais temas importantes para as próximas lives. E como a gente tinha falado também, né? Deixar nos comentários o que vocês acharam, coisas que vocês gostariam de saber mais sobre a capoeira, sobre a gente, dúvidas que vocês gostariam de tirar para a gente estar ajudando, porque através dessas dúvidas que vocês colocam aqui nos comentários ou dicas de temas para lives, é assim que nós vamos ter ideias para criar novos vídeos, novas lives, para estar ajudando cada um de vocês também. E o nosso processo de crescimento, ele é retilíneo, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Sim. Então, se nós, eu e a Bruna, se nós conseguirmos passar uma coisinha, se teve uma coisinha que você aproveitou aqui do que nós ensinamos, pode deixar nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de ver, tá bom? Só disso daí a gente já fica muito feliz de ter ajudado uma pessoa que seja com os conhecimentos que nós conseguimos deixar aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada. Beijo, forte abraço. Tchauzinho. Até a próxima.